Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas da Piloto. Meu nome é Paulo, vou passar para vocês algumas dicas para o concurso 2094. Nossa, essa frase aí, inicial bem decorada, né? Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui, né? A gente passa bastante tempo sem gravar, mas a gente lembra, né? Fica gravado aqui na memória, né? Bom pessoal, só agradecendo a todas as pessoas aí que estão se inscrevendo no canal, né? Sejam bem-vindas, né? E aquelas pessoas que acreditam, né, no canal, né, que permaneceram no canal mesmo aí com a minha ausência, né, também fica meu agradecimento pela consideração, tá bom? Espero que a voz dessa vez esteja boa, né, porque o vídeo anterior ficou ruim, né, aquele bom dia, aquela empolgação, depois volta a voz um pouquinho baixa, né. Mas é isso, né? Vamos voltando aí aos poucos, vou aí adaptando novamente as coisas, porque o foco não era esse, o foco é outra coisa, né? É o projeto, né? Tá bom? Bom, vamos lá então, vamos tentar aqui mostrar aqui o que aconteceu desse concurso 2093, o que eu posso passar de dicas, né? De orientações aí para vocês, cuidados com filtros e tudo mais, né? É que esse é o objetivo, né? O objetivo é passar aí para vocês, não, pessoal, vai sair a dezena tal, não, vai sair a dezena tal, vai falhar. Não, são tendências de falhas, de vindas, tudo mais, tá bom? Esse é o propósito da minha análise aqui, do que eu faço, que eu posso passar para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, deixa eu só marcar aqui, desmarcar aqui dezenas selecionadas, para não ficar, porque são as mesmas dezenas, né? Então foram as dezenas 1, 2, 3 e 4, quase deu a dezena cheia, a linha cheia, né? Dezena 8, 9, 12, 14, 15, né? A quarta linha foi cheia, né? Já sabemos que a quarta linha foi cheia. 21, 24 e 25, né? Então temos aí a coluna 4 cheia, né? Aí já fica uma orientação para vocês, né? Que normalmente, pessoal, não é regra, né, que acontece, não é regra isso, mas normalmente as linhas ou colunas que saem cheias, né, no próximo concurso vai ter uma tendência maior de não vir cheia novamente, ou seja, pelo menos uma dessas dezenas falharem, né? Como já disse, isso não é regra, já aconteceu de repetir dezenas, já aconteceu até de repetir uma sequência de dezenas, né? Uma sequência que eu falo são 6 dezenas seguidas, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro concurso também aconteceu de ter essa mesma quantidade, as mesmas dezenas saindo, tá bom? Então, não são regras, como eu falei para vocês, mas também são tendências maiores de falhas. Então, na questão de uma análise, de uma certa forma de montar as apostas, então a tendência é que a gente pode colocar um filtro, essa possibilidade aí de não sair cheia. A gente pode tentar evitar essa linha cheia, essa coluna cheia, no caso é a coluna 4, né? Bom, vamos lá então, vamos só tirar aqui os pontos e linhas para ficar mais fácil, né? E vamos aqui mostrar o que aconteceu, né? Uma soma aí de 183, uma soma aí dentro daquela curva que eu passo para vocês, que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Quem tem o sistema Maquiloto consegue pegar essa curva, essa informação na parte de relatórios, né? 8 dezenas pares para 7 dezenas ímpares, né? Nesse caso, o que mais acontece é 7 por 8, né? 7 pares para 8 dezenas ímpares. Isso pela quantidade, porque nós temos uma dezena a mais, né? Uma dezena ímpar a mais que a dezena par, né? Então a tendência de que as dezenas ímpares elas saiam mais do que as dezenas pares, né? Mas isso é pouca coisa em relação... pouca coisa não, né? Na verdade, assim, também tem essa possibilidade que é 8 por 7, porque essa 8 por 7, 8 pares e 7 dezenas ímpares, nesse caso, elas também têm tendência aí de vir a segunda maior quantidade de saída, né? Então, se vocês também, para quem tem o sistema Maquiloto, pegando a parte aqui do relatório, né? Nessa parte de relatório, vocês conseguem ver essa diferença aí, tá bom? Tivemos aqui 8 dezenas repetidas, né, no caso de 8 dezenas que se repetiram aqui no concurso em relação ao concurso 2092, né, o ideal também é 9 por 6, né, 9 dezenas repetidas, né, isso daí o concurso 2092 já apareceu, então está apenas um concurso atrasado, né,
mas 8 por 7, 8 por 7, eu vou falar 8 dezenas, né, porque é mais fácil para entender. 8 dezenas repetidas é a segunda maior quantidade de saídas. Dentro daquelas possibilidades, ela é a segunda maior quantidade de saídas. Então, está dentro da curva, que é o que mais acontece aí de vir 8, 9 ou 10 dezenas repetidas em relação ao concurso atual, né? Ou seja, por exemplo, no concurso de 2093, a tendência é que venha de 8 a 10 dezenas dessas que já saíram, né? Se repitam 8 a 10 dezenas. A maior quantidade possível de saída, né? Isso vamos ver aqui mais para frente, eu vou tentar mostrar no relatório para vocês, se eu não esquecer. Fibonacci, 5 dezenas de Fibonacci dentro da média, dezenas números primos com 3 dezenas números primos, né? O ideal aqui, o ideal não, a média, né? É de 5 dezenas números primos, né? Está a 6 concursos atrasados. Então, fica aí também a dica. Então, pode ser que no próximo concurso já comece a ter uma possibilidade de vir aí números primos com 6, né? Porque já está com 5 dezenas, né? Por isso que eu passo estas dicas, né, para que tome cuidado, fica como orientação para vocês. Olha, com 5 dezenas, que é a média, que é o que mais tem tendência de acontecer, ela está a 6 concursos atrasados. Então fiquem atentos a isso, tá bom? Não quer dizer que no próximo concurso vá sair, pessoal. Tudo aqui são tendências, tá? São tendências, informações. Nesse caso aqui mais uma informação do que uma tendência, né? Tá bom? Pelo seu atraso. As dezenas ímpares não primos. Ímpares não primos são justamente essas dezenas aqui, ó. São as dezenas ímpares que não fazem parte da questão lá dos números primos, né? Nesse caso são 5 dezenas, apenas essas 5 dezenas. E o ideal é que ela venha de 2 a 4 delas. Se vocês pegarem as informações, vão ver que é de 2 a 4. Nesse caso, ela tem até 99 ocorrências, né? Se vocês pegarem outras informações, vocês vão ver que a quantidade é maior, né? Nesse caso, que o ideal é de 3 dezenas, que é a média também, né? Ela já está aí a 4 concursos atrasados, tá bom? Então fiquem atentos também como informação. A sequência, ela também tem aqui, essa com 4 dezenas, a média de 5, de saída com 5 dezenas, ela está a 8 concursos atrasados, está bem atrasado de vinda com 5 dezenas em sequência, né? Ou seja, pelo menos uma linha cheia, né? Então pode ser aí que venha alguma linha cheia no próximo concurso. Linha cheia, mas com 5 dezenas em sequência, né? Isso não quer dizer que 5 dezenas em sequência sejam linhas cheias, tá bom, pessoal? Isso quer dizer que tem que ter 5 dezenas seguidas. Pode ser aí 8, 9, 10, 11, 12, né? Pode ser isso, pode ser aí 17, 18, 19, 20, 21, tá? Isso são as sequências, né? Dezenas seguidas, né? A moldura, deixa eu só apagar aqui, porque fica muito complicado apresentar. A moldura, ela apresentou 10 dezenas nela, né? Que é o ideal de vinda de 10 dezenas aqui da moldura, né? A média, que é a média que nós temos aqui, que é o que mais provável aconteça, né? E tem aquele ponto que eu sempre passo para vocês, né? Aquela orientação que eu sempre passo para vocês da moldura, da questão de vocês tentarem evitar, né? Que é o que eu posso passar como dicas para vocês, vocês tentarem evitar de colocar a moldura repetida, né? Isso também não é regra, isso acontece, já aconteceu, e se não me falha a minha memória, já aconteceu aí até 4 vezes, né? De sair mesmas dezenas da moldura, sair em 4 concursos, né? Mas isso daí, se não me engano, foi só uma quantidade de dezenas, né? Já também tivemos com 3, com 2, né? Mas se vocês pegarem lá a maioria dela, vocês vão ver que ela tem com apenas uma saída, né? Porque a tendência é de que ela saia, não se repita, né? Uma probabilidade maior de que ela não se repita, tá bom? São 16 dezenas da moldura, né? Se vocês pegarem lá a comparação, as combinações, as possibilidades, as quantidades de combinações sem repetição de saída, vocês vão ver que ela vai dar 1.009.008 combinações com 10 dezenas. Se não me falha a memória, depois a gente também vê aqui. Então, é muita coisa para se repetir. Então, se você pegar uma moldura lá e colocar uma posse e repetir essa moldura, vocês estão correndo o risco de não fazer 15 pontos, né? Não 14, 15 pontos, tá bom?
Tem que ser a mesma quantidade, mesmas dezenas, tá? Essa tem que ser a análise. As dezenas em bloco também, aqui saiu 10 dezenas, que também é a mesma coisa, né? São 16 dezenas, então a combinação é a mesma, né? O raciocínio é o mesmo, tá bom? É o mesmo raciocínio pela quantidade de dezenas, né? Também saiu com 10 dezenas, ela não se repetiu. Vamos aqui na parte de relatório, só para a gente ver aqui o que eu estou dizendo, né? Vou só clicar aqui na parte de relatório. Vou ver aqui na parte da Loto Fácil, que é onde eu tenho as informações. Vamos lá, então, vamos ver aqui, ó, ímpares, né? Ímpares e pares vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aquilo que eu falo para vocês, né? A maior quantidade de saída é com 8, né? São 661 vezes de saída, né? Com 7, nós temos aí 521 concursos que saíram com 7 dezenas ímpares, que são as melhores ocorrências, né? Ou seja, seria 7 por 8 e 8 por 7, tá bom? A outra informação é 9, que seria 6 por 9, né? Então, é mais provável que saia 6 dezenas ímpares, 6 dezenas pares para 9 dezenas ímpares do que 9 dezenas ímpares para 6 dezenas pares. Outro ponto que nós temos aqui, que eu falei para vocês, são as questões da moldura, né? Que eu falei que a gente íamos ver aqui da moldura, né? Também a mesma coisa, a moldura, nós temos aí com 10 dezenas, 661 ocorrências, concursos que saíram dessas dezenas na moldura, e com 613 aí, né, da moldura. Nesse caso aqui seria com 9, né, seria 9, tá bom? Dentro da curva que eu falo para vocês, que eu já mostrei isso para vocês anteriormente, também é a mesma coisa. Olha, com 10 dezenas na moldura é onde mais acontece, né? Nós temos aí 30,87%. Isso vai valer também, é o mesmo raciocínio que vai valer também para a questão de blocos, né? Então nós temos aqui 10, depois nós temos com 9, e depois aqui mais abaixo aqui nós estamos com 11 e 8, né? Então fica aquela questão da moldura de quantidade de saídas prováveis, né? Que seria aí mais de 9 a 11 dezenas do que de 8 a 11. Se vocês quiserem expandir, o que mais vai acontecer, essas são essas informações aqui. E sempre lembrando da questão de repetição. Por quê? Porque repetição nós ainda temos uma quantidade muito grande, né? Pode ser que pela mudança, pela alteração aí de dezenas de concursos seguidos, aí, diários, né, da Loto Fácil, que possa acontecer, mas a tendência ainda é muito pequena, né? Para que se essas molduras, essas dezenas na moldura, elas se repitam, tá bom? Em relação à soma, que eu falei para vocês, né? Que ela tem uma curva também, né? Em relação à soma, ó, ela vai aí, ó, uma curva bem, quase uma reta, aí, né? Vamos dizer assim, né? Que é a tal da curva reta do Galvão Bueno, né? Então nós temos essa questão aqui de essa possibilidade, né? É onde você vê lá que a soma maior, a média dá 195, o que não quer dizer que 195 vai sempre sair, né? Ele causa uma média, né? Porque você vai pegar a soma de todos os concursos e dividir pela quantidade que você tem lá, no caso seria 2.093, vai chegar nessa soma, nessa média de 195, que é a quantidade que mais acontece. Mas, né? Não quer dizer que vai sair a soma sempre 195, tá bom, pessoal? Em relação aqui às linhas e colunas, nós tivemos uma formatação aqui de linhas, né? Foi 4, 3, 3, 2, 3, e a formatação de colunas ela foi 3, 2, 2, 5, 3. 38 ocorrências dessa formatação de linhas e 8 ocorrências para a formatação de colunas, né? Falar assim, olha, a linha 1 ela vai sair de 2 a 4 dezenas, a linha 2 vai sair de 2 a 4 dezenas, né? É mais fácil a gente analisar por aqui, né? Então, por exemplo, a linha 1, 3 dezenas, na linha 1 ela está, que 3 dezenas também é a média, né, de linhas de colunas, ela é a média de 3 dezenas, então ela está a 4 concursos atrasados. A linha 4, ela também está a 4 concursos atrasados de vir com a média de 3 dezenas, né? Que é o que mais acontece, tem a tendência maior de acontecimento aí pela sua combinação.
Então dizer assim, olha, a tendência é que na linha 1 vai sair de 2 a 4, né? Então tem uma formatação 4, 3, 3, 4, 2, né? Eu acho meio difícil falar isso. É mais fácil a gente analisar o seguinte, eu procuro analisar melhor, não é que é mais fácil, né? Eu procuro analisar a questão da quantidade. Então, por exemplo, a linha 1, ela teve 4 dezenas que saíram, a média que é de 3, ela já está 4 concursos atrasados. Então, eu posso arriscar colocar 3 dezenas nessa primeira linha, né? Se a gente tiver aquela convicção de que sim, então eu faço um filtro deixando todas elas com 3 dezenas, tá bom? Ou então eu coloco lá, olha, se eu tenho 3 dezenas, eu posso colocar de 2 a 4 delas na primeira linha, né? Na quarta linha, da mesma forma, saiu 2 dezenas na quarta linha. Então eu posso arriscar colocar de 3 até 5 dezenas aí na segunda, não, minto, na quarta linha. Se eu falei segunda linha, me perdoe, né? Na quarta linha eu posso colocar aí, arriscar de 3 a 4 ou de 3 a 5 dezenas, tá bom? Então acho que essa é a melhor análise para a gente fazer aí, tá bom? O resto a gente deixa aí a possibilidade de vazia de 1 a 5, de 2 a 5, né? A mesma coisa acontece com a coluna 4. Na coluna 4, nós temos aí, foram 5 dezenas que foram sorteadas, das 5 dezenas possíveis, a média de 3, né? Então nós temos aqui de 6 concursos, nós temos 6 concursos que estão atrasados, né? Então eu posso arriscar dizer que dessa quarta coluna, a tendência, como análise de tendência, ela é de que não virão as 5 dezenas, né? Então eu posso arriscar colocar lá de 2 a 3 delas nessa quarta coluna, ou de 2 a 4 delas na quarta coluna, né? Deixar uma só talvez seja um pouco exagerado, né? Então podemos arriscar aí, arriscaria colocar de 2 a 3 delas, pelo menos de 2 a 3 delas na quarta coluna. Salvo a questão de repetição, né? Vamos supor que de 11 dezenas repetidas, pode ser que dessas 5 dezenas venham 4 delas aí repetidas, né? Nessa quarta coluna, tá bom? Então, a gente tem que também pensar não só na questão da quantidade de atrasos, mas também numa possibilidade de dezenas repetidas. Se vier 9 dezenas repetidas, a tendência é de que essas 5 dezenas da coluna 4 venham aí, talvez até 3 dezenas aí, atingindo a sua média, que é de 3 dezenas, que é o que mais acontece, tá bom? A média de 3 dezenas. Partindo aqui na questão de pontos, aquela informação rápida para vocês, né, para vocês também tentarem evitar de colocar apostas, né, com 14 pontos ou 15 pontos, né, o sistema Akiloto ele permite isso, não sei se outros sistemas conseguem fazer essa comparação, mas o sistema Akiloto ele tem essa condição de evitar que você faça 14, 15 pontos aí em suas apostas, né, que você pegue apostas, monte alguma aposta, principalmente, sempre lembrando, pessoal, quando eu falo sempre analisando com 15, aposta sempre com 15 dezenas, tá bom? Se faz aposta com 16, 17, até vale algumas informações, mas outras vocês vão ter que fazer diferente. Por exemplo, eu vou fazer aposta com 17 dezenas, é quase impossível você fazer hoje uma aposta com 17 dezenas e não pegar nenhuma aposta que tenha 14. Né, uma aposta que ocorreu lá que tenha 14 dezenas, né? É muito difícil isso acontecer. Eu acho que é quase impossível hoje, né? Então, cuidado, né? Então, quando for fazer a aposta com 16, 17 dezenas, algumas considerações que eu passar aqui para vocês, né, relevem e ignorem, de certa forma, vamos dizer assim, ignorem, porque não vai atender aquilo que você quer, pela quantidade. Sempre estou falando com aposta simples com 15 dezenas, né? Tanto que as minhas apostas, quando eu deixo a aposta para vocês, eu sempre deixo ela com 15 dezenas, né? Acho que uma vez só, acho que eu fiz um pouquinho mais, né? Bom, então evitem isso, tá? Porque a tendência é de que os concursos ele não atinjam 14, 15 pontos, né? Isso também não é regra, porque isso já aconteceu aí. Em relação ao período, vou colocar aqui, né? Em relação ao período, eu gosto de trabalhar com mês, né? Com mês cheio, mas a tela fica tão cheia para analisar que dá até trabalho, tem que ficar tirando gráfico, né? Essas coisas, né? Então eu vou começar a colocar aqui porque
Antes era 14 concursos em média, agora aí é 25, né, se não me engano, 25 concursos em média por mês. Bom, nós temos aqui a dezena 9, né, com 6 saídas seguidas, temos aí as dezenas 19 e 20 com 5 saídas seguidas, né. Da dica anterior que eu falei para vocês, eu comentei, né, do cuidado de vocês, simplesmente pela quantidade que você tem de saídas, né, de sequência das dezenas, e retirar todas elas, 100% aí, tirar ela e descartar essas dezenas para ficar aí com 22 aí, ou 21 aí, dependendo da situação, para fazer as suas apostas lá, né. Então, são riscos que a gente tem que tomar cuidado, né, de retirar, simplesmente retirar essas dezenas, né. Tem outros pontos que a gente pode também analisar e voltar a essas questões dessas 3 dezenas nesse caso, como foi o exemplo que eu passei lá no ciclo das dezenas presentes, né? Então, sempre tomem cuidado, pessoal. Vai tirar as dezenas, vamos analisar melhor, procure analisar, procure pegar as informações, porque talvez não seja esse o caminho, simplesmente tirar essas dezenas que estão maiores em quantidade, principalmente se você tem 3, 4 dezenas aí que estão fortes aí na sua sequência, tá bom? Então tomem sempre cuidado quanto a isso, né? Tirar, e talvez eu acredite que pelo menos uma delas ainda, nesse próximo concurso, uma delas ainda pode ser que venha, que pode ser que saia, tá bom? Em relação ao atraso, nós temos a dezena 23, né? A dezena 23 é a dezena com maior atraso, né? Tem 4 concursos atrasados. No caso aí, aquilo que eu falei para vocês, né? No caso, tendências, né? Quanto maior é o atraso, maior a tendência de que ela venha. Quanto maior a sequência dela, maior a tendência de que ela falha, né? Então, sempre tome cuidado com essas informações para que não corram o risco, né? Antes nós tínhamos a dezena 21 e 23, a dezena 21 ela foi sorteada, agora ficou a dezena 23 com maior atraso. Então tome cuidado, vamos analisar outros pontos, ver se tem outros pontos para a gente definir se realmente é viável a gente fixar a dezena ou não, tá bom? Analisando nesse momento, eu fixaria essa dezena 23, né? Analisando, eu fixaria ela, até porque a coluna 3, ela teve apenas 2 dezenas sorteadas, né? A coluna 3 está aqui, tá bom? Partimos para o ciclo, né? O ciclo das dezenas presentes. Eu chamei de ciclo das dezenas presentes, porque são as dezenas que já saíram e elas têm tendências de falhas para poder encerrar o ciclo, né? Estamos no ciclo 260. A média, a gente não pode deixar de analisar essa média, que é de 8 concursos, né, por ciclo, né? Nós temos aí 5 concursos realizados dentro desse ciclo 260, com uma média de 8 concursos. Então fica aquela tendência de uma análise rápida de que a possibilidade de pelo menos uma dessas 3 dezenas saírem no próximo concurso, né? De uma das 3 sair no próximo concurso, por conta da sua média, né? Que ela está inferior à média aqui, tá bom? Então fica essa possibilidade. Analisando também, que a gente pode analisar com informações que o sistema Aquiloto passa, né, nos traz, existem as 3 possibilidades de falhar, vir 1, 2 ou 3 delas, né, que são as possibilidades dessa ocorrência aqui. E aí nós conseguimos analisar. Questão de falhas. Apenas 7 concursos aconteceu de quando sai 3 dezenas ela falhar, independente da sua posição, se é com 5 concursos, com 6, com 4, com 3, com 7, tá bom? Independente disso. Quando a gente traça o mesmo nível, ela teve, aí agora sim tem que ser esse mesmo nível aqui com 5 dezenas, ela saiu, falhou as 3 dezenas falharam em apenas 5 concursos, né? Ou seja, 5 ciclos, né? Na verdade. No caso aqui, possibilidade de vinda de uma, né? Nós temos aí 62 concursos atrasados. A possibilidade de vinda de 2 dezenas dessas 3 está a 16 concursos atrasados. E vir novamente as 3 dezenas está um concurso atrasado, porque é o próprio concurso 2092, tá bom? Então fica aí, no caso, a expectativa de pelo menos de vinda aí, pelo menos de 1 a 2 dessas dezenas aqui com maior possibilidade, ok?
Para o ciclo das dezenas ausentes, que aí é o caso contrário, né, são as 10 dezenas que falham quando inicia o ciclo, né, no caso o ciclo 442, elas virem a posição contrária. Onde vocês vão ver aí, que não vou ver na que está dizendo 23, ela não está aqui, já bati o olho que vi que ela não está aqui, né? No caso, até porque o ciclo ele se encerrou, todas as 10 dezenas que estavam lá, que falharam naquela, quando iniciou o ciclo, eu estou rindo por causa da dezena 23, né? Elas saíram, né? Então encerrou o ciclo. Olha aqui, o ciclo a média de 4,7 concursos, né? Para cada ciclo. Isso, o ciclo 442 fechou com 5 concursos, né? Então virão 10 dezenas aí mais para frente, no próximo concurso, né? O concurso 2094. 10 dezenas falharão, dessas 10 dezenas iniciarão o ciclo 443. E dessas 10 dezenas depois a gente vai contando para ver aí quais são as dezenas que vão vir aí até encerrar o ciclo, tá bom? Bom, vamos partir aqui no caso das dicas essas dicas eu vou colocar lá na descrição do vídeo para quem quiser pegar, ele já está configurado, né? Ele fica configurado para quem quiser pegar, é só colocar no Excel e configurar que ele vai ficar dessa mesma formatação aqui, ó, com colunas, tá bom? E aí vocês podem analisar, ver o que é o máximo, o que é o mínimo, qual é a tendência máxima e mínima, tá bom? Só lembrando vocês aí que a parte geral, né, essa parte geral aqui das dicas essas, tomem cuidado porque são agora 11 dezenas e o sistema aqui, ele é fixo, tá? Isso aqui é uma informação fixa que eu coloquei no sistema através da minha análise, né, de buscas que eu fiz, e dessas buscas eu cheguei a essa conclusão, né? Que normalmente ela fica de 12, 13 dezenas, então eu deixei ela a estimativa aí mínima e máxima de 6 a 9 dezenas, mas como tem pontos que a gente acaba tendo dezenas repetidas, né, no caso que foram as dezenas 24 e a dezena 6, que se repetiram, então ela cai 2 dezenas, né, então por isso que ficou aqui com 11 dezenas. Então dessas 11 dezenas, evitem de colocar ela em uma única aposta, porque dificilmente vai dar 14, 15 pontos, pessoal, dificilmente mesmo, tá? Então, peguem essas dezenas aqui, analisem. Olha, dezena 3, 4 saíram, a dezena 6 não saiu, a dezena 11 não saiu, tá? Então, ela é uma mistura de dezenas aí, entre dezenas que saíram e não saíram, mas que elas juntas elas têm tendência de não dar aí 14, 15 pontos, tá? No caso, com 11 dezenas, como eu falei para vocês que isso daqui é uma parte fixa, né? Então, eu recomendaria vocês não colocar de 6 a 9, né? Então, quando puxar lá no filtro, coloquem lá, por exemplo, de 5 a 8, de 5 a 7 dezenas, que é a tendência maior de quantidade de saídas aqui dessa limitação. Conforme eu falei para vocês, isso aqui é fixo de uma análise que eu fiz, né? Acho que só eu que faço desse tipo de análise, né? É uma questão fixa e dentro dessa questão fixa que eu determinei para que o sistema ficasse padrão, tá bom? Então, peguem as informações, usem o filtro e aí vocês determinam a quantidade máxima e mínima, tá? Isso daqui são dicas essas, tá bom? Então, dentro dessas dicas, se vocês quiserem utilizar, quem utiliza o sistema aquilo outro, que querem passar essa informação na hora de gerar suas apostas, vocês também podem alterar essa quantidade de mínimo e máximo. Assim que, para quem também quiser colocar no Excel, também pode fazer essa questão de colocar aí o seu mínimo e máximo. Isso daqui são só dicas, né? Outras são fórmulas, mas essa parte aqui ela é fixa. Assim como essa parte aqui embaixo também ela é fixa, tá bom? Essa parte aqui embaixo também ela é fixa. Isso não foi por mim, tá? Isso foi uma pessoa que me passou essa orientação, né? Aqui nós temos a possibilidade deixa eu tirar aqui, né? Onde nós temos a possibilidade de analisar o concurso anterior, o que aconteceu de certo, o que deu certo, o que deu errado, né? Então a quantidade de saídas, dentro da quantidade total de limite que estava no concurso anterior das dicas essas, a quantidade de saídas mínima e máxima, estimativa, né? Mínima e máxima de cada situação, né? Então também dá para a gente ver aí o que pode acontecer. No caso nós tínhamos lá do ciclo, né? Era a maior sequências que nós tínhamos aí, que eram as dezenas 9, 19 e 20, né? A estimativa como sequência, ela deu aqui de 1 a 2, né? E saíram as 3 dezenas.
e eram as mesmas dezenas que estavam aqui no ciclo das dezenas presentes, né? E eram as mesmas dezenas, e no ciclo das dezenas presentes eles estavam informando de 1 a 3. Olha aqui, ó. Aqui é uma fórmula e aqui não é fórmula, porque aqui eu tenho a informação pronta, né? Fresca, que vem lá do ciclo, aqui do ciclo, né? Então essa informação ela me traz do ciclo. Então no ciclo ela me trouxe de 1 a 3 e aqui ela me trouxe de 1 a 2. Nessa questão aqui, prevaleceu o ciclo das dezenas presentes. Quem trabalhou com essa informação aqui gerou uma causa de erro, né? Tá bom? É lógico que eu, fazendo uma análise, eu vou ver que as dezenas são iguais, eu vou escolher uma delas, tá bom? Porque uma anula a outra, né? Se eu fizer essa aposta com maior sequência em relação ao concurso 2093, essa aqui seria anulada com 3 dezenas, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né? Vou deixar aí vídeo longo, hein? Preciso aprender a gravar novamente. Tá? Então, só lembrando vocês, são dicas, tá, pessoal, para vocês pegarem e aí vocês tomarem as suas decisões, né? Não são simplesmente dizer para vocês o que você tem que fazer ou não, né? Tá? São orientações, são informações, o sistema pega informações, ele te dá as informações, e também aí, dentro de algumas análises, você começa a ver o que você pode trabalhar entre dezenas, quantidades, o que eu posso tirar, o que eu posso deixar, o que eu posso repetir, o que eu posso fixar de dezenas, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Certo, pessoal? Bom, então é isso, né? Mais um vídeo aí para vocês. Bora lá, que eu tenho muita coisa para fazer ainda no projeto, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte nos seus jogos.